Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um grande privilégio, uma grande alegria ter você nos acompanhando neste momento. Quero dizer que estou sem a máscara de proteção facial porque não tem a participação da igreja junto comigo aqui no templo. Mas eu sei que eu não estou sozinho, porque você que está nos acompanhando neste momento, eu tenho certeza que você está também em espírito de louvor e de adoração a Deus. E eu quero convidá-los para que nós neste momento nos coloquemos diante do Senhor em atitude de oração e que nós venhamos pedir que Deus possa nos abençoar durante a reflexão da palavra de Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que todos nós sejamos de fato abençoados com a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, você assim puder fazer neste momento, e vamos orar pedindo que Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, que Ele sim venha falar conosco neste momento. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos a Ti, ó Pai, pois Tu és o Senhor, Tu és soberano, Senhor sobre nossas vidas, o Senhor da igreja, o Senhor do universo, pois Tu és o gracioso Criador de todas as coisas. Louvamos a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, agradecidos porque se chegamos até aqui, mesmo em meio a dificuldades e preocupações, é porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Pai. Te louvamos pelo pão que a cada dia o Senhor tem colocado em nossos lares. Te louvamos pela nossa família, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de meditarmos neste momento na palavra do Senhor. Te louvamos pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações, pois é este quem fala, é este quem nos traz o entendimento. E louvamos ao Senhor também, porque o Senhor nos conhece por inteiro, sabe das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas transgressões, as quais não tem como escondê-las do Senhor. Por isso, neste momento, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, e louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é o Deus de perdão, é um Deus que perdoa toda falta que é confessada, é um Deus que perdoa todo pecado que é confessado, e nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados neste momento. Te pedimos perdão, ó Pai, e pedimos também, ó Deus, que o Senhor ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender das verdades espirituais do Senhor. Louvo o nome do Senhor por cada vida, por cada coração, por cada família que está compartilhando desta mensagem neste momento, acompanhando esta mensagem neste momento. Que o Senhor, meu Deus, manifeste da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, conforme a necessidade de cada coração, de cada família que recebe a palavra do Senhor neste momento, ó Pai. E rogamos que o Senhor continue cuidando da Sua igreja, cuidando do Teu povo, Pai, pois a nossa dependência é do Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que está no meio do Teu povo, e o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Por isso louvamos, bendizemos e adoramos o santo e bendito nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos neste mês de maio, o mês da família. Nós desenvolvemos uma série de mensagens a respeito da família, com o tema familiar, e hoje nós vamos falar sobre a manifestação da graça divina no casamento. E para tanto eu gostaria de convidá-los para que abrissem as vossas Bíblias, para que acompanhassem comigo esta leitura. Abra sua Bíblia, ligue o seu smartphone, fique à vontade, mas acompanhe comigo a leitura no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, o Antigo Testamento, um texto que é muito conhecido, um texto que é sempre muito pregado, mas como a palavra de Deus é uma palavra viva, sempre traz lições ricas e preciosas para as nossas vidas.
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Nos diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui, meus irmãos. Conforme eu disse no início, nós estamos falando o tema das nossas reflexões neste mês de maio tem sido família. E hoje falaremos sobre a graça divina no casamento. Por que deste tema? E eu respondo com uma outra pergunta: qual é o grande desafio da vida conjugal? Qual é o grande desafio no casamento? Qual é o grande desafio de uma vida a 2? O grande desafio é a construção e viver uma relação conjugal saudável. Construir e viver uma relação conjugal saudável. Este é o grande desafio para todos os casais. E eu digo isso, meus queridos, porque geralmente os casais se conhecem, e quando eles se conhecem, aquela paixão louca do tempo do namoro, aquela paixão tira o bom senso dos pensamentos. A maioria dos casais, quando iniciam o seu casamento, eles acreditam que aquele sentimento de alegria contagiante dos dias do namoro, este sentimento vai durar por uma vida inteira. Bom seria se fosse assim, mas nós sabemos que num relacionamento conjugal existem problemas. Com o passar do tempo existem as dificuldades, existem algumas divergências, e essas coisas vão acontecendo à medida que o tempo vai avançando. Justamente por isso é que a manifestação da graça de Deus é tão importante e tão necessária no relacionamento conjugal. Eucana, cujo nome significa eu o pedi ao Senhor, é um personagem bíblico do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina.
No nosso contexto, isto é um tanto quanto estranho, mas nós precisamos entender aqui que é uma cultura completamente diferente da nossa, e naquele período, quando um homem ele contraía matrimônio com uma esposa e esta não podia lhe dar filhos, ele tendo condições, ele poderia contrair matrimônio com uma segunda esposa, desde que tivesse condições de sustentar as duas. E foi isso que ele fez. Ana não tinha filhos, ele casa novamente, uma segunda esposa, Penina. Penina lhe dava vários filhos. Ana, contudo, era estéril, não lhe dava descendência, não podia gerar filhos, e ela era constantemente zombada por Penina, a segunda esposa de Eucana. Nós compreendemos aqui que este homem, ele está no meio de um fogo cruzado entre as suas duas esposas, duas mulheres que disputam o amor e a atenção do esposo. Imagine a situação daquela casa, imagine o conflito que existia dentro daquele lar, imagine o quanto o clima deveria ser tenso e difícil dentro daquele lar. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que Eucana tornou-se, pela providência divina, pai de Samuel, cujo nome significa, seu nome é Deus. Samuel, filho de Ana e Eucana. Samuel, considerado o último juiz do período de juízes na história política de Israel. Através do nascimento de Samuel, nós podemos observar aqui a manifestação divina no casamento. E o primeiro sinal da manifestação da graça de Deus na vida conjugal está na oferta de amor. A graça divina se manifesta no casamento através da oferta de amor. Quando nós lemos aqui o texto que nós tomamos para meditação, o versículo 3 nos diz que Eucana, anualmente, ou seja, de ano em ano, ele subia até a cidade de Siló, para ali adorar a Deus, para ali oferecer sacrifícios a Deus. Como era mandamento do Senhor, esta oferta, depois de consagrada a Deus, essa oferta ela servia de alimento para a família, onde toda a família participava daquela oferta até que ela acabasse. Mas diz o texto, nos versos 4 e 5, que com Ana, Eucana tinha um tratamento diferente. Ele dava a Ana porção dobrada. Eucana age com profundo amor pela sua esposa. Ele mostra que ele se interessa por ela, mesmo ela não podendo lhe dar filhos. E nós precisamos entender que nós estamos falando de um contexto em que gerar filhos era muito importante. No contexto judaico era de extrema importância que a mulher gerasse filhos, e filhos homens, para manter a herança do nome do esposo. Era sinal da bênção de Deus na vida do casal. E quando se fala de porção dobrada, a porção dobrada era algo que era concedido ao filho primogênito. Ela representa um alto conceito que é atribuído à pessoa que recebe a porção dobrada. A porção dobrada de Eucana a Ana demonstra que, mesmo Ana sendo estéril, mesmo Ana não podendo lhe dar filhos, Eucana, como esposo, como marido, jamais a abandonou, jamais a desprezou, porque o seu amor por ela ia além daquilo que ela poderia lhe dar. Ele amava Ana e não aquilo que ela poderia lhe dar. Semelhantemente, como Ana, nós recebemos o amor de Deus em Cristo Jesus. Ao morrer na cruz, para nos salvar da ira de Deus que era contra nós. Deus, em seu grande amor, nos deu seu Filho, o Senhor Jesus,
para levar sobre si a nossa condenação, os nossos pecados e morrer por nós. E isso nos mostra e nos ensina que o amor não é um sentimento que nós sentimos por outra pessoa. O amor são manifestações reais de altruísmo que nós realizamos em favor de outro. É aquilo que Deus fez por nós quando envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É aquilo que aquilo que Eucana faz pela sua esposa aqui. O amor é aquilo que nós fazemos pelo outro. O amor verdadeiro é aquilo que você faz para sua esposa e vice-versa. É aquilo que você faz para o seu marido. Aqui nós temos o primeiro sinal da manifestação da graça de Deus na vida conjugal: oferta de amor. O que você tem ofertado dentro da sua casa? Segundo lugar, o segundo sinal da graça de Deus na vida conjugal está no fato de sofrermos pelo outro. Não é sofrermos por causa do outro, porque o outro nos faz mal, nos faz sofrer, não. É sofrermos pelo outro. No verso 8, nós observamos aqui: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, eu te amo da mesma forma, se tivéssemos filhos ou não. Não importa se você não pode dar filhos, eu amo você da mesma forma. Eucana sofria ao ver a tristeza da sua amada esposa, e ele fazia de tudo para que ela se sentisse consolada, amparada. E esta é uma atitude que eu e você, enquanto maridos, nós precisamos ter em favor de nossas esposas. Solidariedade, cumplicidade, preocupação, cuidado. Essa é a expressão mais clara de amor. É quando se pensa primeiro no outro. Eucana demonstra aqui no texto o seu amor carinhoso, o amor que leva em conta os sentimentos da outra pessoa. Ele se preocupa com ela, com o que ela estava sentindo. Ele não disse a Ana: para de chorar, esse choro seu é bobeira, esse choro seu é besteira. Ele não disse isso. Ele sabia que na sua cultura, um dos principais papéis da mulher, da função da mulher, da esposa, é gerar filhos, de preferência homens, para que se continuasse ali, para que o nome do marido fosse levado avante. Eucana entende que Ana não podia gerar filhos, mas o que ele faz? Ele coloca o bem-estar da sua esposa em primeiro lugar. Ana não sofre só porque ela não podia gerar filhos. Ela internaliza a dor do seu próprio marido. Ela chora, ela sofre porque ele sofre também. Quando nós sofremos pelo outro, nós sabemos que o amamos de verdade. Sabe por quê? Porque aí nós estamos colocando o outro em primeiro lugar. Nós estamos sendo altruístas. Nós pensamos no bem-estar do outro. Este é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que pensa no outro. É aquele que coloca as necessidades do outro em primeiro lugar. Por isso, manifestação da graça divina no casamento está no fato de sofrermos pelo outro, sofrermos pelo bem-estar do outro, sofrermos para fazermos pelo outro. E é o que nós aprendemos aqui neste texto que nós tomamos para meditação nessa noite. Em terceiro e último lugar, terceiro sinal da graça de Deus na vida conjugal está no fato de não se negar um ao outro, independente das circunstâncias. Não se negar um ao outro, independente das circunstâncias.
Certa feita, foi perguntado a um casal como estava a sua vida conjugal, como estava o casamento deles, como eles estavam vivendo. E eles responderam sarcasticamente: dormimos todas as noites de conchinha, mas uma virada contra a outra. Aqui fica claro, e nessa maneira irreverente aqui do casal responder, mas fica claro que as coisas não estavam bem naquele casamento. E no ministério, infelizmente nós ouvimos muitas reclamações, esposas reclamando de maridos, maridos reclamando de suas esposas. A reclamação mais comum das mulheres é que seus companheiros não ajudam em casa, deixam tudo nas costas delas. A maioria das mulheres estão se sentindo sobrecarregadas. E pelo lado dos maridos, a reclamação é sobre a frieza das suas esposas. Não dão o carinho no dia a dia e na maioria das vezes estão indispostas ou com dores de cabeça. Mas vamos lá, vamos à parte difícil agora, nesta noite, nesta mensagem. Vamos na palavra de Deus. E eu gostaria que você estiver nos acompanhando aí com a sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, ouçam palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A recomendação que nós temos aqui na palavra de Deus para os maridos é: maridos, vivam a vida comum do lar. Pedro está nos dizendo aqui, ensinando aos maridos que eles devem ser companheiros de suas esposas em casa. Pedro está literalmente dizendo aqui aos maridos que eles precisam ajudar as esposas nas tarefas de casa. Só isso. Eu sei que eu vou ser um mau exemplo aqui para os homens. Eu sou o responsável pelo café da manhã na minha casa. Faço com muita alegria, com muito prazer. Preparo todos os dias o café da manhã. E procuro ajudar a minha esposa, lavando louça, guardando, estendendo roupa, dobrando, guardando. Aprendi hoje que falta fazer macarrão, mas eu vou fazer também para agradá-la. Eu sempre fui assim? Claro que não. Pensa que eu gosto de fazer isso? Não gosto. Cansa. Mas se me cansa, eu creio que ela também deve se sentir cansada. Não fui sempre assim, mas eu aprendi na palavra de Deus, e ela nos ensina isso, que vivendo a vida comum do lar, ajudando nas atividades dentro de casa, pode parecer pouco, mas tem um grande impacto na vida conjugal. Ajude sua esposa, seja companheiro, ajude nas tarefas de casa. Da mesma forma que você não gosta, seja estressante, mas faça por ela. Porque se nós a amamos, nós fazemos pelo outro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Maridos, vivam a vida comum do lar. Mas uma outra recomendação:
Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Não é demérito nenhum você lavar uma vasilha, você enxugar uma vasilha, você guardar uma roupa, você estender uma roupa. Não é demérito nenhum você ajudar dentro de casa. Muito pelo contrário, você vai estar ensinando os seus filhos. Seus filhos vão ter um bom exemplo dentro de casa. Façamos isso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 a 5, nos diz assim a palavra de Deus: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está tratando e sendo, de certa forma, até mesmo enfático com relação à vida sexual dos cônjuges. E os termos usados pelo apóstolo Paulo aqui nos trazem uma ideia de retribuição, devolução, de quitar uma dívida um com o outro, dívida que um tem com o outro. Ou seja, o marido, ele tem uma dívida afetiva e sexual com a sua esposa. Da mesma forma, a esposa, ela tem uma dívida afetiva e sexual com o seu marido. Não vos priveis. Vivam a vida comum do lar e não vos priveis. O texto que nós tomamos para meditação nos ensina isso. Se você depois continuar a leitura do livro do profeta Samuel, no primeiro capítulo, que nós lemos até o verso 11, depois se você ler, continuar a leitura, você vai observar que Ana se permitiu deitar com seu esposo e amar o seu esposo, apesar da tristeza que ela sentia, porque não podia dar filhos ao seu marido. E Eucana procurou satisfazer os desejos da esposa, mesmo sabendo que ela não podia lhe dar filhos. Terceiro sinal da graça de Deus na vida conjugal está no fato de não se negar um ao outro, independente das circunstâncias. Vivam a vida comum do lar. Não se neguem um ao outro, independente das circunstâncias. E eu finalizo dizendo que Deus certamente planejou o casamento para o homem e a mulher com o propósito de fazer dessa instituição divina chamada família um modelo do seu reino. Na vida deste casal, na vida de Ana e Eucana, havia a presença de Deus. Eles adoravam a Deus, não somente por meio de sacrifícios no tabernáculo, mas adoravam a Deus em sua casa. Adoravam a Deus através da sua vida diária. O comprometimento deste casal era com Deus em primeiro lugar. Ana e Eucana eram um casal que estavam em harmonia com Deus. Era um casal que adoravam a Deus em todas as circunstâncias. E entre eles havia mútuo respeito e companheirismo. E o amor de um para com o outro era concreto, porque eles pensavam um no outro em primeiro lugar. E como consequência, eles foram ricamente abençoados. Porque no capítulo 2, versículo 21, nos diz assim a palavra de Deus: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas.
e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não podia ter filhos, ela se torna mãe de Samuel. E depois disso o Senhor continua abençoando aquele casal. E eles têm mais 3 filhos homens e 2 filhas. Manifestação da graça de Deus no casamento. Você que está nos acompanhando neste momento, os casais que nos acompanham neste momento, desenvolvam como casal uma vida saudável com Deus por meio da comunhão com Ele. E você que já está casado, ou você que está se preparando para casar, eu quero dizer para você que felicidade conjugal existe. Existe sim. Mas a felicidade conjugal só existe quando se vive. Senhor, nós te louvamos pela manifestação da graça bendita do Senhor no relacionamento conjugal, Pai. Nós te louvamos pelas famílias, pois essa instituição bendita chamada família, ela foi criada pelo Senhor para ser testemunho do teu reino aqui na face da terra. Por isso, ó Deus, eu rogo pelas famílias que estão nos acompanhando neste momento. Derrame da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua provisão, do teu cuidado. Que marido e esposa vivam a vida comum do lar. Não se privem um ao outro, a não ser em circunstâncias que de fato forem necessárias. Que vivam um para o outro. Que coloquem o outro em primeiro lugar, Pai. E possam entender as necessidades um do outro, Pai. E que vivam uma vida conjugal de verdadeira comunhão com o Senhor, conforme nos ensina a sua palavra. Que desenvolvam uma vida conjugal saudável, por meio da comunhão com o Senhor. E que cada família possa experimentar a verdadeira felicidade. Cada casal experimente a verdadeira felicidade que existe sim, mas só existe quando nós vivemos um para o outro. Aproxime aqueles que estão distantes, quebrante os corações que estão endurecidos, as mentes embrutecidas. Pai, o Senhor é poderoso para transformar, para mudar. Que o Senhor opere, manifeste a graça divina do Senhor em cada lar. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus